Que a paz do Senhor Jesus seja sobre todos nessa noite, que a graça do Senhor seja sobre nossas vidas. Amém. Graças a Deus. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Quero convidar você a ler o Salmo de número 23. Um salmo muito conhecido, mas que penso que seja tão oportuno para a gente nesse tempo tão difícil, um tempo que eu vou chamar um tempo estranho, né? Um tempo estranho que nós estamos vivendo, um tempo esquisito, um tempo em que o apóstolo Paulo já tinha falado, dias difíceis. Eu quero ler o Salmo de número 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em verdes pastos me faz descansar, e para as águas tranquilas me guia em paz. Restaura meu vigor e conduz-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. E o versículo de número 5 diz: tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 23. Eu quero orar com você que está aqui ouvindo essa palavra, você que me ouve também pela internet. Vamos orar. Pai querido, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor tem sido aquele que tem nos guiado, nos protegido, nos livrando, Senhor, de todo mal, guardando a tua igreja na face da terra. Tu és o nosso pastor, e o pastor que é o Senhor Jesus Cristo deu a vida por nós. Nós te louvamos, pedimos que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações nesse momento. Nós oramos assim e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Um salmo tão conhecido, né? Um salmo que muita gente sabe esse salmo de memória, decorou, sabe o que é o Salmo 23. Mas o importante de tudo isso não é decorar o Salmo 23, não é saber o Salmo 23, não é viver o Salmo 23. O mais importante é, na verdade, viver a revelação do pastor desse salmo nas nossas vidas. Porque viver, muita gente está vivendo, mas viver a revelação do Salmo 23 é outra coisa. Ver o Senhor como pastor, muita gente sabe disso na memória, muita gente sabe na razão, o Senhor é o pastor, mas ter a revelação no nosso espírito que o Senhor é o nosso pastor é outra coisa. A revelação no nosso espírito, a revelação que traz realmente essa verdade na nossa existência, no nosso viver. Nós não queremos apenas viver como muita gente estão vivendo. Nós queremos viver a revelação do Salmo 23 na nossa vida. Quando Davi, ele escreve esse salmo, ele vem falar desse bom pastor que é o Senhor Jesus Cristo. E quando você lê João capítulo 10, você vai entender
que realmente esse é o pastor da nossa vida. Essa revelação, enquanto nós cantávamos aquele hino que o grupo de louvor estava cantando ainda agora, que disse: como eu posso esquecer o que a história escreveu no meu coração? A história que eu tenho do pastor na minha vida, nada pode apagar essa história. Não é a luta, não é a pandemia, não é o coronavírus, e ainda se eu morrer, se Deus quiser me levar, Ele é o meu pastor e vai continuar sendo o meu pastor. Então nós precisamos ter essa noção desse pastoreio, desse pastor que realmente Davi conhecia. Davi disse: o Senhor é o meu pastor, nada me falta, nada me falta. Nós precisamos entender esse pastor que vai nos suprir de qualquer situação. Às vezes, não é da maneira que nós achamos, que nós sonhamos, floreamos, que deve ser a maneira que o Senhor não vai deixar faltar nada. Mas uma coisa eu sei, Ele não vai deixar faltar. Ele vai estar presente conosco. Olha, eu preciso acreditar nisso. Não só nesses dias, depois que passar esse tempo, virão outros. O pastor vai continuar sendo esse pastor fiel que nada nos falta. Então essa primeira coisa que Davi, ele começa a dizer nesse salmo: o Senhor é o meu pastor. Quem é o seu pastor? Quem é o seu pastor? Quem guia a sua vida? Quem está com você nos momentos mais difíceis? Davi, ele podia dizer: o Senhor é o meu pastor. Ele não colocou dúvida: o Senhor pode ser meu pastor, o Senhor será o meu pastor. Não, ele disse: o Senhor é o meu pastor. Precisamos acreditar nisso, independente se eu estiver na fornalha, como os 3 jovens estavam, independente se eu for à cova dos leões, como Daniel foi, independente se o Senhor vai me livrar da cova, se o Senhor vai me livrar da fornalha, ou se Ele vai deixar a minha vida perecer naquele momento, mas Ele vai me salvar. Independente, Ele é o meu pastor. Precisamos ter isso em mente. Precisamos ter essa noção que Ele é o nosso pastor. Quem é o teu pastor? Você que está me ouvindo hoje. O Senhor é o teu pastor. Então, para que você está com medo? Por que você está desesperado? Por que você está em pânico? Se o Senhor é o nosso pastor. Davi, ele continua no verso 2, ele diz: em verdes pasto me faz descansar. Uma coisa, se o Senhor é o meu pastor, eu vou descansar. Dá para entender isso? Não pode dizer que o Senhor é o meu pastor e eu não descansar. Ter uma alma cansada, ter uma alma deprimida, ter uma alma ansiosa, ter uma alma cheia de pânico, o Senhor não está sendo o meu pastor. Eu tenho pensado muito sobre os cristãos do primeiro século da igreja, que via a arena, sabia que tinha os leões ali, eles iam ser mortos devorados pelos leões, mas ele sabia: o Senhor é o meu pastor, por isso que eu vou para ali, porque eu sei que Ele está descansando a minha alma. Você tem descanso? Se você não tem descanso, você fala assim: bispo, é muito fácil dizer que a gente tem descanso. Eu tenho descanso. Você precisa descansar, porque o Senhor é o meu pastor. Eu vou descansar, eu vou saber que Ele vai cuidar de mim, independente do que seja a situação. Sabe, nós precisamos ter essa noção. Ele vai me levar em verdes pastagem, Ele em verdes pasto me faz descansar. Veja bem
que para a ovelha não tem nada melhor do que um pasto verdejante. Ela pode chegar, comer, dormir, e é isso que Deus quer para a sua vida. Deus é o nosso pastor, Jesus Cristo é o nosso pastor, Ele nos faz descansar, não é em qualquer pasto, não é um pasto seco, não é um pasto cheio de buraco, é um pasto verdejante, amém? É nesse lugar que eu e você precisamos estar pela fé, irmãos, saber que o Senhor está ali com a gente. O mundo está sendo destruído, eu vou orar pelo mundo, vou interceder pelo mundo, mas eu não vou me deixar me levar pelo mundo, porque Ele é o meu pastor, Ele me faz descansar, e não é em qualquer pasto, é um pasto que? Verdejante, amém? É o melhor pasto, Deus vai fazer você descansar. Mas o fulano de tal está assim, aquele lugar lá, aquela empresa está assim, o ciclano está... O Senhor vai me fazer descansar. Amém. E daí? Você serve o pastor? Ou você serve qualquer outro pastor? Se nós servimos o pastor, Ele vai cuidar de nós. Com pandemia, sem pandemia, com isolamento, sem isolamento, Ele vai cuidar de nós. E nós precisamos acreditar nisso. Senão nós vamos ficar igual muita gente está aí, louca, deprimida, ansiosa, em pânico, porque eles não têm o pastor. Quando nós temos o pastor, além dele me fazer descansar no pasto melhor que tem, a Bíblia diz ainda: vai me guiar para as águas tranquilas, em paz. Irmãos, como é que está sua mente hoje? Se você estiver sem paz, perturbado, confuso, o Senhor não está sendo seu pastor. Você está deixando a circunstância tomar conta do seu coração, você está deixando muito noticiário tomar conta da sua mente, mas a mensagem que o Senhor é o nosso pastor e Ele cuida de nós, não está na sua vida. Então nós precisamos deixar esse pastor que nos leva a pasto verdejante, mas ele só não leva aos pastos verdejantes, ele leva também as águas tumultuosas, não, as águas tranquilas. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Está cansado do dia? Vai a Jesus. Está cansado por causa de tanta coisa? Vai a Jesus. Ele vai aliviar você. Só que quando a gente vai a Jesus, a gente vai às vezes só para pedir bênção. Já viu? Mas a maior... Deus quer, nós vamos falar mais para frente, para que serve a vara? Para que serve o cajado? O cajado é para trazer a ovelha para perto do pastor. É para ter intimidade com Ele. Como é que você pode dizer o Senhor é meu pastor e não tem intimidade com o pastor? Conhecemos o pastor? Eu pergunto para você nessa noite. Conhecemos o pastor do Salmo? Aquela história que eu já contei várias vezes, né? Que um advogado chegou, ele leu o Salmo com toda aquela coisa maravilhosa, com pontuação, com toda a eloquência, e apenas leu. E daqui a pouco vai alguém que tem a revelação do pastor, que conhece o pastor, e quando ele lê o Salmo, diz que quando ele acaba de ler o Salmo, a multidão estava chorando. E aquilo intrigou bastante aquele homem eloquente, advogado, tinha lido o Salmo 23 e chegou para aquele senhorzinho tão humilde e perguntou para ele: por que quando você leu o Salmo, todo mundo chorou e se emocionou? E eu li muito melhor do que você, com toda a eloquência que eu tenho, e não aconteceu nada.
E aquele senhor virou para ele e falou assim: você conhece o Salmo? Eu conheço o dono do Salmo. Eu conheço o pastor do Salmo. É isso que faz a diferença. É muito fácil citar o Salmo 23, até com a Bíblia fechada, mas o mais importante é ter a revelação do pastor do Salmo 23. Eu conheço, eu sei que ele vai me levar para um pasto verdejante, na hora da aflição, na hora da fome espiritual, na hora da escassez. Ele vai cuidar da minha vida. Amém? Ele vai cuidar da sua vida. Ele é o seu pastor, então ele vai cuidar da sua vida. O versículo de número 3 diz: restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Quantas vezes estamos cansados? É normal a gente ficar cansado, mas ele disse que ele restaura o nosso vigor. Tem um texto de Isaías que sempre me intriga quando eu leio aquele salmo. Aquele texto de Isaías 40, quando Isaías diz que ele renova as forças do que não tem nenhum vigor. Como é que vai renovar uma força de quem não tem vigor? Como é que vai renovar uma força sem você ter força? Mas é isso que um pastor faz na nossa vida. Ele renova o nosso vigor. E ainda que eu estou sem nenhum vigor, Jesus, ele disse que ele não veio apagar o pavio que fumega, e nem veio acabar de amassar a cana que já estava trilhada, amassada. Não, ele veio renovar. Então, quando estiver sem força, quando estiver cansado, quando estiver exausto, vá ao pastor. Além dele te levar a pastos verdejantes, a águas tranquilas, ele também vai o quê? Renovar as suas forças, renovar o seu vigor. Vai te levar, vai te conduzir para o caminho de justiça. Veja bem, justiça. O que mais nós precisamos hoje nesse país? Porque a justiça que está aí não é justiça. É uma justiça em prol do bem-querer dos próprios homens. Mas a justiça de Deus, ela não falha. E a Bíblia diz que ele vai nos levar nesse caminho de justiça. Esse caminho de justiça pode ser muita coisa, mas Jesus disse que nós somos o quê? Justificados. Ele nos justificou. O pastor nos justificou. E ele vai nos levar nesse caminho de justificação. De saber que eu tenho às vezes falhas, que eu posso, um momento ou outro, errar, mas ele vai me chamar de volta para perto dele e vai me levar nesse caminho de justiça. Amém? Glória a Deus. Ele restaura meu vigor, conduz-me no caminho da justiça, por quê? Por amor do nome dele. Quando você diz assim, eu sou filho de fulano de tal, você carrega o nome do seu pai. Se seu pai for muito influente, aquele nome vai fazer toda a diferença onde você está, não é assim? Aí ele diz assim, por amor do meu nome, eu carrego o nome do pastor da minha vida. E aonde eu vou, por amor do nome dele, ele vai me guardar, ele vai me proteger, ele vai renovar o meu vigor, as minhas forças. E aí vem o verso 4, que muita gente só lembra dele na hora do funeral. Você já viu? Tem gente que só gosta de ler o Salmo 23 quando a pessoa morre, porque pensa que morte é só quando você sai da terra. Nós morremos todos os dias, toda hora estamos morrendo por alguma coisa. Você já viu isso? O nosso desenvolvimento humano é um desenvolvimento que nos leva para cada dia você morre. Você nasceu, você começa a morrer. Nasceu, nasceu uma criança, começou a morrer, coitado. Os dias dela começou a contar. Daqui a pouco está um mês, envelheceu um mês. Não é verdade? Daqui a pouco
passa aí mais 9 meses, você olha hoje a Esté está grande, fala assim, meu Deus, esses dias mesmo parece que eu fui lá no hospital visitar a Carol, o Dário, e a Esté pequenininha. Já envelheceu 2 anos. Entende, irmãos? Então a nossa vida é cheia de morte. Morremos para muita coisa no simbolismo. E aí a Bíblia diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não só a morte final dessa terra, mas de quanto eu estiver passando pelos perigos, pelo vale da sombra da morte, das trevas, a Bíblia diz, não terei medo. Que palavrinha interessante nesse tempo, né? Tem muita gente com medo. Medo do coronavírus, medo de morrer, medo de ficar doente. Tudo isso é medo. Medo é uma emoção. Agora, se você deixar esse medo tomar o lugar da sua fé, aí você não conhece o pastor. Precisamos acreditar que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E ele diz por quê? Porque tu estás comigo. E ele fala de 2 instrumentos que importantíssimos no cuidado do pastor. Ele fala da vara e do cajado. E nessa versão minha diz que me protege, em outra versão diz me consola. Vara e cajado. A vara simboliza a autoridade do pastor sobre o rebanho. O pastor tem autoridade sobre a vida da ovelha, ele manda. A vara também representa a palavra do pastor sobre o rebanho. Jeremias diz, eu velo. O que você vê, Jeremias? Uma vara. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Então a vara, ela simboliza a palavra do pastor sobre nossas vidas, a autoridade dele e ainda também a disciplina. Ele nos disciplina, Deus pode nos disciplinar. Lá em Hebreus capítulo 12 diz que Ele é nosso Pai e Ele nos disciplina. Tem muita gente que tem medo de disciplina, né? Já viu? Não, mas a disciplina é boa. Se Ele não corrige, se Ele não disciplina, Ele não é o nosso pastor. O cajado, ele tinha tipo assim uma argola, né? Que lá no canto, no início do cajado, aquilo ali o pastor servia para trazer a ovelha, tirar a ovelha de cair no buraco, tirar a ovelha de cair em algum precipício, trazer a ovelha para perto dele, juntar as ovelhas para ter comunhão uma com a outra. Então, sem esses 2 instrumentos, vara e cajado, o pastor, ele precisa disso para cuidar do rebanho. E Jesus, Davi, ele diz uma coisa interessante, que Jesus aqui é o nosso pastor, e ele diz, veja bem, ainda que eu andasse pelo vale da depressão, da luta, da ansiedade, de qualquer situação, não vou temer. Por quê? Ele vai estar comigo. E ainda diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus vai usar os instrumentos dele, Jesus vai usar. A hora que tiver de usar a vara, nós vamos ouvir a palavra dele e vamos ficar firme. A hora que ele tiver de disciplinar a gente, para a gente aprender mais, ele vai fazer isso. Ele vai trazer você para perto dele. A hora que você estiver se desviando para a incredulidade, para não crer, para ficar com medo, para o desespero tomar conta de você, eu vou pedir ao pastor que use esses instrumentos na minha vida. A vara e o cajado me protege, me consola. Consolar aqui no sentido de proteção mesmo, de dizer que ele está cuidando de nós. O pastor cuida de nós. Amém? Ele vai usar vara e cajado.
Antigamente tinha gente que ficava assim, a disciplina, ou o bispo vai me disciplinar, ou o pastor vai me disciplinar. Mas se o pastor ou o bispo que Deus usar para te disciplinar, é uma benção, irmão. Não é? É uma benção. Porque a disciplina de Jesus na nossa vida sempre será uma benção. O cajado de Deus vai nos proteger. Mas o versículo de número 5 diz assim: tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Você já viu aquela história assim de você, das vezes as pessoas não entenderem o que Deus fez na sua vida? Porque pensa que você já era para estar destruído. Então já pensou o dia que Davi foi rei em Israel? Saul perseguiu aquele homem, queria matar, queria destruir, manchou a reputação de Davi em Israel. Mas teve o dia que Deus honrou Davi, fez uma mesa na presença dos inimigos de Davi, não é verdade? Então Deus também é esse que prepara um banquete na presença dos meus inimigos. Quem são os nossos inimigos? Satanás, o diabo, o espírito do medo, o espírito da morte. Deus nos faz um banquete na presença desses inimigos. Mesmo nesse tempo difícil, Deus vai honrar a sua vida, vai colocar uma mesa na presença dos seus inimigos. Só vinha nesse dizer glória a Deus. Amém. Ele vai colocar uma mesa na presença dos nossos inimigos. E ainda diz, vai nos honrar. Ele vai nos honrar, ungir minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Olha que coisa maravilhosa. Você sabe que o pastor, além de andar com esses instrumentos, a vara e o cajado, ele tinha também remédio. Ele andava com óleo. O óleo era para curar as feridinhas da cabeça das ovelhas. Então, se a ovelha ele via que estava machucada, ia lá ungir a cabeça dela, colocava o óleo para ficar perfumado, para curar, para sair aquele mau cheiro daquela ferida. Então, muitas vezes, a nossa cabeça, às vezes, pode estar ferida. Ferida com o quê? Com as notícias. A mente ferida, a mente perturbada. Mas Isaías diz, tu conservarás em paz a mente que está firmada em ti. Amém? Então Deus vem com o óleo dele, com a unção dele na nossa cabeça e tira toda a perturbação, tira tudo aqueles pensamentos ruins, pensamentos malignos. Você olha para o futuro, em vez de você ver o seu futuro catastrófico, você vai rir do seu futuro. Igual a mulher sábia de Provérbio 31, a Bíblia diz que ela ri do seu futuro. Tem gente que está preocupado com o seu futuro. Tem gente que está assim, olhando o futuro catastrófico. Sabia quem olha o futuro catastrófico é a pessoa deprimida? Uma das coisas que a gente sempre, quando vai atender pessoas deprimidas ali como psicólogo, as perguntas principais é sobre o futuro. Para ver como é que esse futuro dessa pessoa, como é que ela vê esse futuro. Ela está esperançosa, ela está sem esperança, ela vê um futuro catastrófico, ou ela vê esse futuro, por mais que as notícias, as coisas dizem que vão ser ruins, mas eu tenho um pastor que vai cuidar do meu futuro, gente. E daí? Se Deus quer, acabou. Ele vai cuidar do nosso futuro. Deus não precisa, veja bem, Deus não precisa de nada para cuidar do seu futuro. Ele precisa que você creia. Ele precisa que você creia. Ele precisa que você tenha intimidade com Ele. Porque o seu futuro, diz a Bíblia, lá em Jeremias, no capítulo 29, verso 11, eu sei o pensamento que eu tenho de vós, pensamento de paz, para dar um futuro bom para vocês. Então, o meu futuro não é o que a Globo está dizendo, o meu futuro não é o que os economistas estão dizendo,
O meu futuro é o que Deus diz. Amém. Acabou. Eu creio assim, irmãos. Eu creio assim. Eu vivo assim há 37 anos. Quantos coronavírus já passou? Quantas gripes? Quanto não sei o que? Tuberculose, não sei o que? Quantas as coisas da economia vieram? Eu estou aqui, ó. Até quando Deus quiser. Você também não está aqui? Quantas coisas Deus guardou você? É a primeira vez? Vai ser a última? Também não. Se Jesus não voltar, nós vamos passar por muitas coisas ainda. E Ele é o nosso pastor. Aleluia. Glória a Deus. Ele unge a minha cabeça com óleo e faz transbordar o meu cálice. O que fala de cálice? De vitória. De vitória. Deus tem uma vida de vitória para você, querido. Deus tem uma vida de vitória para você, minha querida irmã. Deus tem algo para as nossas vidas. Sempre, 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 sempre. Amém? Diga, Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. E nada vai me faltar. Amém? Glória a Deus. E o verso 6 diz assim, eu gosto desse verso 6. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida. Ah, não é alguns dias? Todos os dias. Você já pensou você andando e a misericórdia, a felicidade, a bondade de Deus seguindo você todos os dias? Hoje a minha esposa ela chegou para mim chorando assim. Eu só posso agradecer a Deus. Ela chorava, mas chorava de agradecer, entendeu? De ver como que Deus é bondoso para conosco, irmãos. Deus é muito bom para conosco. Deus é bom para você, querido. Amém. Deus é bom para você, querida. Deus é bom para nós. Nós éramos eu fiquei assim com aquela atitude de olhando assim para Marlene e ela chorando e ela dizendo eu agradeço a Deus, e ela foi falando os motivos de agradecimento, como Deus é bom para você, como Deus é bom para mim. Aí foi falando como Deus é bom para a Bia, para o Amós, para o Mauri Júnior. Aí falou já os agregados também. Deus é bom para a Andréia, Deus é bom para a Carol, Deus é bom. E ela chorando, e eu olhando assim para ela, e ela agradecendo, chorando, agradecendo. Gente, a misericórdia e a bondade me seguirão. É uma coisa que vai me seguir. Glória a Deus. Amém? Amém. Deus é bom, irmãos. A bondade dele. Gente, olha para a pandemia. Olha como é que você está hoje. Hã? Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Felicidade e misericórdia certamente. Veja bem, irmãos, olha só o verbo que essa versão traz. Bondade, ele traz assim, felicidade e misericórdia certamente. Não tem dúvida. Não tem lugar para dúvida, Tiago. Certamente o Senhor vai nos ajudar. Certamente a bondade do Senhor será sobre a minha vida. Certamente a misericórdia do Senhor não vai deixar eu ser consumido. Não é isso que Jeremias disse? Quero trazer à memória o que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos todos os dias. Certamente, olha a certeza que essa ovelha chamada Davi tinha quando ele escreve o Salmo 23. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias.
É como se o pastor falasse assim: misericórdia, bondade, vai lá seguir a Mauri hoje. Aí amanhã de novo, vai lá seguir a Mauri de novo. Vai lá de novo, e de novo, e de novo Nessi. Nessi levantou, vai lá. O Dário levantou, vai lá, segue o Dário hoje, bondade, misericórdia. Gente, que coisa boa, né, Zoni? Vai lá, segue a Zoni lá, ó. O Alex. Vai lá, segue o Williams. Vai, segue a Flávia lá. O Dalsante, o Amauri, a Andréia, a Clarice. Gente, vai seguir. Eu mereço? Claro que não. Ninguém merece. É só mesmo por amor dele. Amém? Amém? Glória a Deus. E aí ele diz assim: me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Gente, tem coisa boa do que vir na casa do Senhor. Eu penso assim, sabe? Hoje eu pensei assim: Deus, nós estamos passando uma situação tão difícil. Essa igreja era para estar 9 horas, cheia de gente aqui orando. Quem pudesse vir. Porque a situação é tão difícil, todo mundo tinha que estar com o rosto no pó aqui junto orando. Mas ainda as pessoas estão acomodadas. Sabe por quê? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Deus é bom, irmãos. Deus é maravilhoso. Estava conversando hoje com algumas pessoas da minha família, né? Hoje a gente só conversa agora, eu mato saudade, então eu passo hora conversando com minha mãe, com meu pai, com meus cunhados, minhas cunhadas, e a minha cunhada falava assim: eu estou com uma saudade de ir na minha igreja. E nós temos aqui o nosso culto, né? Por quê, irmãos? Habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Essa coisa de vir na casa de Deus, não só essa casa aqui de 4 paredes, mas morar com o Senhor para sempre. Entendeu? Aqui é só um ensaio, vir na igreja é só um ensaio, porque nós vamos morar para sempre com o Senhor. Amém. O salmista diz: habitarei na casa do Senhor para sempre. Todos os dias eu vou habitar na casa do Senhor. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua vida. Que você possa acreditar: eu tenho um pastor. Jesus Cristo. Eu gosto muito de João, no capítulo 10, quando João, ele narra a questão de Jesus Cristo ser o nosso pastor. João 10. E eu amo João 10 porque ele vai falar do mercenário, do ladrão que não entra pela porta, mas o sumo pastor, ele entra pela porta. E eu gosto que a Bíblia diz assim no versículo de número 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Ele dá a vida dele, já deu por nós. Por isso que Paulo diz: o que Deus não faz para nos dar? Vamos ler Romanos capítulo 8. E aí eu estou terminando a nossa mensagem dessa noite. Romanos capítulo 8. Quando Paulo, ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? O que Deus, ele faz tudo por nós, irmãos. A única coisa que nós precisamos é crer,
obedecer o que Deus fala. Lembra do hino que a gente cantou hoje no início? Nem tudo dá para entender. Tem coisa que não dá para entender. E nem procure entender. Porque é o campo da fé. E quando a gente está no campo da fé, a gente só tem que fazer uma coisa: crer, 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 e terminou. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E também com essa palavra nós terminamos hoje também a nossa live. Que Deus abençoe todos vocês que estão nos seguindo, ouvindo a gente pela internet. Um grande abraço. Que o Senhor nos fortaleça. Que essa semana seja uma semana onde você pode realmente dizer: o Senhor é o meu pastor. Amém? Que Deus abençoe a todos.